Chegamos ao capítulo 19 do nosso devocional. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Hoje eu vou dividir esse capítulo em dois vídeos, porque tem duas lições muito poderosas aqui e eu não quero perder nenhuma das duas. Quando eu li esse texto, duas lições me saltaram os olhos. Aqui eu começo a compartilhar contigo a primeira. Nós estamos no capítulo 19 e o que aconteceu no capítulo 18? Absalão foi perseguir Davi e fatalmente eles entraram em confronto, em conflito. E Absalão morreu. Quando Absalão morreu, ele é filho de Davi. Mesmo ele tendo usurpado o trono, ele é filho de Davi. Então Davi sofreu muito a dor da perda. E essa dor ele sofreu, passou pelo luto, mas ele estava prolongando demais. Então Joabe lhe deu um conselho. Eu vou ler aqui para você no verso 6 do capítulo 19, a gente lê da seguinte forma: ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam. Então, olha o comportamento, olha o que ele está fazendo. Então, você queria, na verdade, que nós tivéssemos morrido? É isso que Joabe está questionando. E aí ele fala, olha, se você não tomar uma atitude, não sair desse lugar, o povo vai te abandonar. E se o povo te abandonar, se você ficar focando na sua perda, olha o que vai te acontecer, verso 7. Isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade. Então, hoje eu quero falar contigo sobre tire os olhos da perda. Tire os olhos da perda. Nós precisamos aprender a tirar os olhos da perda. Mais uma vez, eu lendo esse texto, esse contexto assim de pai, de filho, de família, de perda, de morte, de luto, é algo do ambiente da alma, né, das emoções. Então eu fui fazer consulta com a nossa consultora aqui, a terapeuta Sara Otávio. O Instagram dela está aqui embaixo. A minha esposa em particular. E ela estava comentando comigo que sim, a gente tem um problema na perda, de focar a perda. Quando a gente foca na perda, a gente deixa de olhar os ganhos, mas tem um problema ainda mais sério, que é o que ela, em geral, trabalha e lida, que quando a pessoa ela desenvolve esse olhar negativo ao longo da vida, porque ela desenvolve, mesmo que ela não perceba, mesmo que não seja intencional, olhando sempre para a perda, olhando sempre para a perda. O que é uma perda? Perda é quando você tinha e não tem mais. Então você adquiriu, você tinha em algum momento. Davi perdeu Absalão, porque Absalão era dele, era filho dele. Então ele deixou de ter um filho. Quando a gente desenvolve esse olhar negativo para a vida, focando nas perdas, a gente já evolui para um estágio ainda pior, que é o quê? Que é sofrer pelas coisas que nós nem tínhamos adquirido. Então você tem um olhar para uma perda que nem é uma perda, na verdade. Você nunca teve aquilo. Então, muitas pessoas sofrem por uma casa que não comprou, como se tivesse perdido, sofre por um carro que não comprou, mas nunca foi dele, perdeu um carro que nunca foi dele. E o pior, pessoas que sofrem por um relacionamento, a sua vida trava em amargura, em dor, porque ele sofre por um relacionamento perdido que ele nunca conquistou. Ele intencionou no seu coração, ele projetou no seu coração que ele iria se relacionar, seja do ponto de vista conjugal, do ponto de vista amoroso, do ponto de vista de sociedade, ali, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista religioso, na comunidade, enfim, relacionamentos em todos os níveis. Ela projeta que ela vai se relacionar com aquela pessoa, o relacionamento não acontece e ela sofre por uma perda que não se concretiza, não é uma perda porque ela nunca teve esse relacionamento. Então, quando isso acontece, a pessoa fica presa ali no passado, ela emerge em algo que não permite que ela avance, porque ela tem esse olhar negativo, ela só olha para as perdas, não consegue ver mais positividade na vida, ela não consegue ver mais os ganhos. Então, nós precisamos tirar os olhos da perda, ok? Isso não ajuda muito, tira os olhos da perda, se você já está imerso. Eu sempre questiono ela assim, tá, mas como que a gente faz praticamente? Dá uma dica, dá aí uma pérola para a gente liberar para os nossos telespectadores, para alguém, quem sabe, está nesse lugar percebendo que está preso em relacionamentos, uma ideia de perda que nunca aconteceu. Eu perdi esse relacionamento, mas nunca teve. Eu perdi esse bem, mas nunca teve. Enfim, eu perdi essa promoção, mas nunca teve. Esse cargo, mas nunca teve. Enfim, ela falou, olha, você precisa remontar a sua história.
você precisa ter clareza dos eventos, riqueza dos acontecimentos. Se você remontar essa história com riqueza de detalhes, pode ser que você consiga ver os ganhos que foram acontecendo ao longo desses processos, por mais que eles sejam pequenos. Por exemplo, dentro do nosso contexto, as lições emergem do texto, né? Então aqui a gente está olhando para Davi, que perdeu seu filho Absalão. Se ele remontasse a história de Absalão, fosse lá, olhasse com os olhos de Absalão, ele ia ver que Absalão, ele fez justiça às próprias mãos em determinado momento, ele fugiu, ele voltou, foi ter contato com uma terra que não era a terra do seu pai, que não era Jerusalém. Então ali de repente ele teve conselhos de usurpação de trono, então ele ficou 3 anos fora, e depois ele volta, ele vai seduzindo o povo, ele fica 4 anos nesse processo. 4 anos é muito tempo. Se você tivesse alguma raiz de arrependimento, isso viria à tona. E não foi o caso. Ele arquiteta toda a trama, engana as pessoas para isso, chama pessoas de Jerusalém sem falar do que se tratava, seduz aqui e ali, junta pessoas estratégicas para poder chegar naquele lugar. E depois ele próprio vai à caça de Davi. Em vez de deixar só o exército, sabe que Davi é homem sanguinário, que Davi é experiente na batalha. Joabe, Abisai, que são os caras ali da frente do exército, esses caras são brutos, e ainda assim ele vai. Então, sem essa experiência de guerra que Davi tem, num contexto de floresta, a floresta trabalhou a favor de Davi ali, o seu exército sabia usar o campo que eles estavam. Então, se Davi vai fazendo isso, ele vai minimizar essa perda, porque ele vai perceber que Absalão caminhou para isso. Então isso vai acalmar pelo menos o seu coração. Então não vai tirar o sentimento do luto, do fato de ter perdido o filho. A gente está numa situação aí no nosso país bem delicada nesse momento. Então, independente do lado, eu não estou acompanhando com riqueza de detalhes, mas no Rio de Janeiro agora está tendo eventos, ou já aconteceu, não sei, onde ali está tendo muitas perdas. E independente do lado, se você julga bom ou ruim, se é digno ou não, uma alma que morre é uma alma que se perde. Uma mãe, um amigo, sente independente, com sentimento desse lugar, da mãe, do amigo, não vai falar, mas mereceu. Pessoas que fazem isso, de alguma forma, elas já estavam cauterizadas. Então, a perda não tem como você deixar de sentir, mas você pode traçar a história dessas pessoas. E não é justificar que merecia, ou tudo, mas você vai entender que, de uma certa forma, ele plantou que era um caminho inevitável. Não diminui a perda, mas é um caminho inevitável. Então, isso vai te ajudar a agora você remontar também a sua história. E se você remontar também a sua história, você vai ser capaz de extrair lições positivas. Davi, se ele remontar a história dele, ele vai ver também todo o erro que ele teve com Batseba, a promessa, a palavra que foi liberada para ele pelo profeta, o fato dele ter negligenciado Absalão, o fato dele agora estar fugindo, mas ele vai olhar também as promessas que tinham sobre ele, do reinado, a unção, o tempo que ele fugiu de Saul, e ele vai falar, opa, agora eu estou diante, por mais que tenha sido meu filho, eu estou vendo que Deus está de novo restituindo o meu reinado. E ele poderia daí tirar a força, que foi o que de fato ele fez, mas Joabe precisou provocar. Então, um aspecto prático, hoje, esta manhã, para você tirar os olhos da perda e olhar para os seus ganhos. Você precisa remontar a sua história e catar ali pequenas pistas que te mostrem que esta perda era inevitável. Você precisa remontar a sua história com riqueza de detalhes e olhar ali pequenos ganhos, pequenas promessas que apontaram para esse momento, para que seu coração se acalme e você foque no ganho, que você consiga ter uma mente e um pensamento positivo, para que você possa superar, deixar essa perda para trás e viver aquilo que está proposto para você neste dia, neste momento da sua vida. Amém? Outras palavras estão aí para te dar ânimo, para a conquista, mas essa é nesse sentido. Se você ainda tem alguma dificuldade, faz essa série toda. Tem várias palavras nesse sentido que eu sei que vai te ajudar a te esclarecer e ter uma vida mais positiva. Tenha um dia abençoado, agora é só praticar.